Olá, meus alunos do 8º ano, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Na graça de Deus, graças a Deus. Então, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula já aqui do nosso canal, né? Do YouTube. Veja como o tempo passa rápido, né? Sete aulas, 7 semanas já de muito conhecimento. E acredito muito que vocês estão aproveitando o máximo. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aproveitem o máximo desses conhecimentos, que é de suma importância também para o aprendizado de vocês. Né? Que a educação física também é uma disciplina muito importante na nossa vida escolar. Então, vamos hoje conhecer mais um tipo de luta, a história dessa luta. Né? Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre o Kung Fu, e hoje a gente já tem outro tipo de luta. Vamos conhecer um pouquinho da história e alguns golpes que fazem parte dessa luta, né? Dessa arte marcial. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho da história do boxe, certo? Então é um esporte bastante conhecido, né? Um esporte que é praticado tanto por homens, tanto por mulheres, mas é um esporte que, como todos os outros, como todas as lutas, né? Tem uma bagagem histórica, né? Nada surgiu de repente, né? Tudo tem uma história, tudo tem um começo e as lutas não ficam de fora. Então, são artes marciais que já vêm acontecendo há muito tempo atrás, né? Mesmo sem ser como é hoje, como uma modalidade olímpica, né? Em competições em níveis mundiais. Tá? Então, mas que sim, existe já há muito tempo. Então, vamos conhecer um pouquinho dessa trajetória do boxe. Então, a Suméria, um dos 5 berços da civilização. Também é berço de quase tudo que hoje é dito ser ocidental, incluindo o boxe, cujas evidências mais antigas datam 3.000 anos antes de Cristo. Mais tarde foi levado para o Egito, tá? Isso tudo, né? O boxe, tá? Que foi levado também mais tarde, após esses 3.000 anos antes de Cristo, né? Foi levado para o Egito, certo? E milênios depois para a Grécia, onde ficou conhecido como Pancrácio, tá? Então essa é uma história do boxe muito antiga, porque ainda é aí antes de Cristo, 3.000 antes de Cristo. Nós temos uma história do boxe antes de Cristo e temos agora, né, já depois de Cristo, digamos assim, né, em alguns anos mais recentes, mas que também ainda faz parte da antiguidade, né, e agora também já agora, né, da atualidade. Então, nos séculos XVIII e XIX, quando houve o Renascimento na Inglaterra, o boxe era praticado com as mãos nuas. Veja aqui essa imagem. Então, olha as mudanças, né? O que tudo pode ser mudado. Então, veja que o esporte antigamente não é o mesmo praticado hoje. Existem várias mudanças, mudanças de regras, mudanças de como ele é atuado, né? Como ele é praticado, né? Essa arte marcial aí, o boxe. Então, uma das grandes principais, né? Que era lutado com as mãos nuas. E hoje nós temos luvas apropriadas para a prática desse esporte, dessa luta, né? Por causa da segurança, né? A preservação, o cuidado com o adversário para não machucar e não ter lesões sérias, né? Então, essas lutas com as mãos descobertas eram frequentemente brutais, claro, porque sem nenhuma proteção nas mãos, né? Então era contato do corpo contra o corpo, digamos assim, né? Sem nenhum equipamento para amortecer, né, aquele golpe.
de modo que o boxe acabou sofrendo intensas mudanças em 1867. Então veja que já temos aqui um ano mais recente e que já houve mudanças, né, durante essa luta, né, o boxe. Então veja que tudo existe uma trajetória, né, a ser cumprida e a ser seguida. Como eu falei do início, nada é em vão, nada começou do nada, né? Tudo tem uma bagagem. Então aqui em 1867 já começou aí a acontecer algumas formulações das regras, né, do boxe. Aqui uma imagem de um lutador, ainda também com as mãos nuas. O boxe foi primeiramente considerado um desporto olímpico em 688 a.C., na 23ª Olimpíada da Antiguidade. Então, esse momento aí, tá? Era as Olimpíadas da Antiguidade, não é as Olimpíadas que a gente tem hoje, as atuais, tá? Mas aí já existia o boxe, certo? Nessa época aí. Posteriormente, agora já vamos chegando mais recente a nossas idades aqui. Posteriormente, quando houve o ressurgimento dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, aí sim já é agora mais recente, nas Olimpíadas de 1896, em Atenas, o boxe não foi incluído como uma das modalidades da competição. Já começou aí os Jogos Olímpicos na Era Moderna, que foi a Atenas, mas o boxe ainda não foi levado como uma competição, como ele é considerado hoje. O boxe, então, somente retornou nas Olimpíadas de 1904, que já era a terceira da Era Moderna, e desde então foi praticado em todas suas edições posteriormente. Aí sim, já é o boxe que nós temos hoje, né? A partir dessa data aí, 1904, né? As Olimpíadas da Era Moderna. Então, a partir daí tivemos o boxe incluso em todas as edições dos Jogos Olímpicos. Então, no início do século XX, o boxe era praticamente desconhecido no Brasil, né? Os poucos praticantes existentes na época eram imigrantes alemães e italianos, localizados nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, era uma arte marcial pouco praticada aqui ainda no Brasil, nessa época aí, certo? Mas depois, hoje, né, já é uma das lutas, uma das artes marciais bastante praticadas aqui no nosso Brasil. A primeira luta realizada no Brasil foi em 1913. Salvem essa data. 1913, primeira luta praticada no Brasil. De quê? De boxe, tá? A gente está falando de boxe. Na cidade de São Paulo. Certo? Então, aí uma data muito marcante para o nosso país, né? Na história do boxe. Então, eu trouxe para vocês alguns golpes que é realizado no boxe. Tá? Trouxe dois tipos de golpes, os mais conhecidos. O jab, tá? Olha ele aí, no qual, né, o lutador ele faz o golpeamento, tá? Aqui, né, por debaixo do queixo, tá? Como se fosse, né, uma alavanca, certo? Existem vários golpes. Esse é um dos. Né? Veja aqui o movimento, ó, que ele faz com o punho, né, com as mãos, por debaixo do queixo do outro atleta. E temos o golpe direto também, que é o mais usado. Né? No caso aqui, esse atleta está fazendo o ataque, né, com o seu golpe, e esse atleta está fazendo o quê? A defesa, né? A esquiva, se esquivando do golpe que está sendo realizado. Então veja que é uma combinação, né, de dois atletas. Um realiza o golpe e o outro faz as esquivas. E assim vice-versa, né? Porque tudo faz parte da luta. Tudo faz parte da luta.
atacar, se defender, se esquivar, golpear, né? Tudo isso faz parte dos elementos da luta, certo? Então, essa foi nossa aula de hoje, para vocês conhecerem um pouquinho da história do boxe, né? Que já vinha há muito tempo atrás, não era utilizado as luvas, os equipamentos que é utilizado hoje, né? Quando foi inserido no Brasil. Então, temos toda uma bagagem histórica dessa arte marcial que é do boxe. Então, veja que nada surgiu do nada, né? Sempre gosto de repetir isso, que tudo tem uma história. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, aproveitado bastante essa história, muito legal do boxe, certo? E vamos seguindo firmes e fortes, né? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.